Olá, hoje a gente vai falar sobre contrato entre dono de área e loteador. O contrato entre dono de área e loteador, ele deve seguir algumas orientações. Essa é uma orientação muito mais voltada assim para o dono de área, tá? Por quê? O que a gente atende muito é realmente donos de áreas que a gente investe ou até agrega investidores para se fazer loteamento nessas áreas, ou a gente atende esse dono de área para transformar ele em loteadores. E a gente consegue, com orientação e parceria com ele, fazer com que ele se torne um loteador, onde a gente vai cuidar de tudo para ele, inclusive da implantação de um sistema de administração de carteira. Então, eu gosto de falar do contrato entre ele e o loteador, pode ser entre a gente ou outros loteadores, investidores em si, porque eu acho que eu aprendi a trabalhar de uma forma muito clara e eu vejo que isso é muito importante para que lá na frente isso não vira uma dor de cabeça para o dono de área, tá? Eu aqui defendo muito isso porque a gente já viu muitos casos em que o loteador faz um contrato com esse dono de área, só que não estipula muito prazos e responsabilidades e dentro desse contrato e acaba meio que prejudicando o dono da área. Então, uma das observações que eu vou sempre citar é prazo, tá? Quando um dono de área fecha uma parceria com uma loteadora, é importante que o prazo esteja muito bem definido e que tenha um prazo máximo e que após esse prazo máximo tenha algumas multas. Claro que tudo isso, às vezes, por problemas da economia, de situações aí de execução e tudo mais, ocorre problema. Mas isso o loteador pode tratar direto com o dono da área, uma prorrogação e tudo mais, mas tem que ter uma forma do dono da área se resguardar com relação a prazo. Eu tenho situações em que eu já vi, tá, áreas ficarem asseguradas para loteadores por mais de 18 anos. Isso é um absurdo, porque esse dono de área fica com aquilo parado, o loteador fica com aquilo amarrando ele. Mas por que ele amarra? Porque às vezes não está no momento para ele investir, né? Então aquilo fica meio amarrado. Isso não é bom, tá? Não é bom, aliás, para nenhum dos lados. Claro que favorece mais o loteador, mas é um caso ruim em que você gera um estresse aí de negócio, tá bom? A outra situação que a gente elenca, eu até anotei aqui, até para seguir, é como que esse dono de área vai ser remunerado, né? Como que ele recebe a participação dele? Vamos supor que se fechou 30% do dono da área, 70% do loteador, ou 35%, 75%, ou 60%, 40%, enfim. Esse percentual do dono da área, como que ele recebe? É em lotes? Ou ele fica em carteira junto com o loteador? Ou ele pode, de repente, no meio dessa carteira, vir a negociar? Porque tem muito disso. A gente tem um caso aqui em que o cliente nosso tem 2.000 lotes e ele fechou com um loteador muito grande. A gente até está participando dessa tramitação. E nessa situação, coisas importantes que vai ter que estar dentro desse contrato é que esse dono de área, no percentual dele, ele possa, em qualquer momento, pegar lotes dele para trocar em fazenda, para fazer algum tipo de negócio extra ou para uma venda. Ele quer ter essa liberdade. Agora, tem situações em que para o dono da área é melhor ficar resguardado dentro da carteira de recebível, tá? Outra coisa importante é que essa carteira de recebível,
ela tenha que ter formas e métodos para fiscalizar, porque senão como que fica a questão assim da idoneidade entre esse loteador e o dono da área. Então é muito importante ter alguns pontos dentro do contrato que dê autoridade para esse dono de área poder fiscalizar, tá? Esse é um outro ponto. Outra questão é o seguinte: responsabilidades. A responsabilidade, vamos supor que está lá, está fazendo e começa a ocorrer o IPTU, claro, isso daí é do dono da área, tá? Porque se ele pegou em lote, a partir do momento que ele pega em lote, é dele. E aí, se ele está na carteira, como é que fica o percentual daquele remanescente que ainda não vendeu? Tem que ser tratado, muito bem colocado isso, tá? E geralmente, claro, em relação a percentual, ele também fica com os percentuais de IPTU. A outra questão é a manutenção desse loteamento. Pode ser que não venda tudo e fique lá para ter que manter aquele loteamento, roçando os terrenos e fazendo ainda a manutenção até entregar para a prefeitura, né? Então, como é que fica essa questão também, tá? A gente vai fazer um outro vídeo que vai falar sobre contrato entre dono de área e construtora, porque hoje está surgindo muito disso, né? O dono da área tem lá seus X alqueires e ele fecha com uma construtora, porque essa construtora ela vem e faz um conjunto habitacional lá. Então ele tem vários modelos de negócio, a gente já participou de vários também, e a gente vai começar a gravar conteúdos que falem sobre esses modelos. Mas eu vou gravar um novo vídeo, agora mesmo, só vou seccionar ele, que fale sobre contrato de dono de área e construtora, porque é um outro ponto importante para esse dono de área também, tá bom? Obrigado.